Então, hoje eu vou falar sobre ansiedade e depressão. A ajuda com a aromaterapia. Como ajudar no equilíbrio emocional com os óleos essenciais. Então, assim, é um tema bem interessante, né, sobre ansiedade e depressão, porque a gente tem o nosso estado emocional, né, e mental, muitas das vezes é muito útil para a gente, né? É importante esse estado emocional, essa coisa, né? Porque para a gente até cumprir os prazos, né? Um estudo, um assunto que até não agrada, né? Uma prova. Então, tem coisas que a gente fica ansiosa mesmo, e muitas das vezes até isso é importante para a nossa vida. Quando você começa a atingir um estado que vai agredindo o seu corpo, né? Então aí começa o grande problema. E aí a gente tem que tentar entender quando isso inicia, né? Quando que seu corpo adoece, né? Porque quando o seu corpo adoece, o nosso sistema de defesa também entra em alerta, né? E acaba para abalar o nosso sistema, né? Até para você restaurar a sua saúde, o nosso corpo começa a ter que trabalhar de uma outra forma para poder regenerar, né, o que foi afetado na nossa mente, o que foi afetado no nosso corpo, né? Então, isso é muito importante, né? A gente ter esse momento, perceber quando a gente precisa de ajuda, quando isso aí já passa de um problema, né? E aí, essas feridas acabam trazendo essas feridas para a alma. Isso aí a gente precisa observar muito. Então, a aromaterapia ajuda muito nesses sintomas, nessas coisas que vão acalmando a nossa mente, que vai seguindo em diante, né? E aí, eu vou falar um pouquinho para a gente entender o que é a ansiedade. Ansiedade é um sentimento de tensão associada à preocupação ou medo em relação à situação que estão por vir. Uma coisa muito interessante que quando a gente fala de ansiedade, eu sou um pouco ansiosa, né? Então, mas assim, eu gosto de resolver as coisas, deixar tudo organizado, aquela coisa toda. E quando isso começa virando realmente um transtorno? Quando isso começa a ser uma doença mesmo de ansiedade, né? Um transtorno. Em que momento isso, né? Quando você começa a ver que você está tão ansiosa ao extremo que você já está antecipada há 15 dias. Ou seja, você vai viajar, você já faz a sua mala 15 dias antes. Você nem se percebeu que você está fazendo isso, que acha que eu gosto de deixar tudo antecipado. Não, isso já virou um transtorno, né? Quando você começa a perceber que você já se antecipa, ou seja, daqui a 15 dias que você já fez a sua mala antecipada, você não tem mais nada, você já vai procurar outra coisa e outra coisa, você só vive no futuro, né? Você não está vivendo nesse momento. Então, esse é o grande detalhe, você começa a desacelerar, acelerar, sua mente acelera a ponto que você não vai conseguir dormir, e esse é o grande detalhe, como a gente vai falar mais adiante. Então, os principais sintomas, que é uma das coisas que os especialistas dizem, quando você tem 3 desses sintomas, é um alerta, né? Então, quando você começa a ter essa inquietação, essa coisa toda, essa agitação, que você não consegue pensar agora, viver esse momento que a gente está aqui de troca, vivendo com a sua família, comendo ou bebendo uma água, percebendo que você está bebendo uma água, ou que muitas das vezes você fechou o carro, você está tão aérea pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo que esquece até, será que eu fechei o carro? Será que eu não fechei? Porque você não percebe que você está vivendo aquele momento presente, né? Então, aquela inquietação, aquela agitação, aquilo que você não para, né? O nervosismo, a irritabilidade, uma fadiga, um cansaço, porque você não para, como é que você não vai ter um cansaço, né? Você fica agitado o tempo inteiro. Acaba tendo essa baixa concentração, essa perturbação do sono, porque você não consegue se concentrar, porque você não está fazendo e não está memorando, você não está aqui nesse momento, então você não tem uma concentração, você esquece que você deixou de apertar, o carro foi fechado, né? Então, porque você nem se concentrou, você não se concentra no que você está fazendo. E muitas das vezes você tem sudorese nesse suor excessivo, porque você fica um tempo inteiro. Oi? Oi, Sandrinha. Tensão muscular, né? Palpitação, vertigem,
o pânico e dor, muitas das vezes dor abdominal. Então, esses são os sintomas da ansiedade, né? Então, quando você tem acesso, tudo está encaixado, né? Você fica agitado, você tem palpitação, que ao mesmo tempo você tem a vertigem, essa tensão, porque você fica agitado. Não, tá me ouvindo, não? Nadinha, Sandrinha. A gente já começa a falar o que é a depressão, né? Então, olá, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, Lely. Tá, gente? Estava em aula. Ótimo. E aí, o que é a depressão, né? Caracteriza-se por sentimentos constantes de tristeza profunda, apatia, perda de interesse em atividades antes prazerosas por um período considerável de tempo, né? Então, esse é um grande detalhe também da depressão, ou seja, você já vive um pouco no passado, né? Você fica naquela que você começa a afetar consideravelmente a sua vida social e profissional, né? Acaba prejudicando a sua relação e a capacidade de desenvolver também as tarefas que você costuma fazer, como a gente está falando aí, né? Então, aquilo você já vai entrando no seu mundo, né? Vai desencadeando outros problemas de saúde, né? Porque você fica isolada, você não tem vontade de nada, você entra, muitas das vezes, você começa a usar a própria bebida, né? Então, isso é uma coisa que vai afetando, você vai se limitando, você não quer mais, porque você se sente isolada um pouco do mundo, né? E todos esses fatores acabam contribuindo para só acabar com o seu cérebro, né? Minimizar a sua capacidade do cérebro de reagir, né? A você ter força para fazer alguma coisa, né? Então, isso tudo a gente precisa perceber em que momento isso começa a acontecer e o que traz, né? Quando você assim, eu estou muito isolado, não quero ver ninguém, não quero participar, né? Então, isso, o sono começa a ser agredido também. Então, a ansiedade leva muitas das vezes a essa depressão, porque você não consegue seguir o ritmo dessa agitação ao extremo e você não consegue, você percebe, caramba, não dou conta, e você vai entrando nesse mundo, né, depressivo, sem força para nada, porque você não consegue dormir nem para descansar a cabeça, né? Porque a gente precisa desse momento da gente deitei, dormi para descansar o meu cérebro, não ter aquelas atividades para o outro dia eu conseguir de novo. Ou seja, imagina aquela agitação o tempo inteiro. Não dorme, não descansa, não relaxa o corpo e aquilo vai pirar, né? E aí temos também alguns sintomas. 3 desses sintomas tem que observar, né? Ficar em alerta, a mesma coisa, ó. Uma apatia, né? A perda de interesse, a falta de energia, porque você fica realmente sem energia, porque você não tem vontade de fazer mais nada. A concentração e a memória também ficam prejudicadas por conta disso, porque você não consegue fazer a conexão de inconsciente com o consciente, dormir, relaxar, apagar um pouquinho, né? Baixa autoestima, porque você acha que você não consegue, que você é incapaz o tempo inteiro. O sentimento de culpa, porque você acha que tudo você tem a responsabilidade, você agride o seu corpo o tempo inteiro por conta disso, né? Irritabilidade, ansiedade, perda do libido, pensamentos de morte e suicídio, alterações do sono, agitação ou lentidão psicomotora e alterações do apetite, porque muitas das vezes você joga toda a sua ansiedade na própria comida, né? E assim vai. Então você precisa de alguma coisa para você chamar de seu amigo, né? E que na realidade não é. É você mesmo que tem que se observar e ver, né? Então, assim, esse humor deprimido que você, eu não aceito, ninguém me ama, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou com aquilo, e assim vai, né? Então, a gente precisa observar esses pequenos detalhes que vai acontecendo até mesmo, que é muito interessante, vai acontecendo nas alucinações, né? Aparece muito, porque você começa a não descansar, o cérebro vai levar a um problema muito sério, né? Então, cheguei. Como, depois disso tudo que a gente falou, de todos esses sintomas, de toda essa coisa da ansiedade, da depressão, o poder dos óleos essenciais na ansiedade, na depressão, né? Como é que a gente vai usar isso?
Então, aí a gente começa com o Serenity, que é um óleo essencial, que é um mix de óleos. E aí você tem lavanda, cedro, a folha de madeira, aí o ylang-ylang, a camomila romana, a baunilha, o sândalo. Então, você tem todos esses óleos. Dentro de um único óleo, é um mix, né? E o que que ele faz com tudo isso? Ele promove o relaxamento e o sono reparador, né? Lembra que a gente, tanto na ansiedade quanto na depressão, que a gente está acelerado, você não consegue dar tranquilizado na sua mente, a gente faz exatamente isso com o Serenity, né? Promove o relaxamento e um sono reparador. Você conseguir dormir para relaxar, para pensar no outro dia. Não adianta você pensar, deitar, ficar pensando o tempo inteiro no que você vai fazer amanhã, porque não vai fazer amanhã, não vai fazer agora na hora do sono. Então você precisa dormir para você fazer as coisas que você precisa fazer no dia seguinte, né? Diminuir o sentimento de tensão e acalma as emoções. Porque quando a gente fala até mesmo como a gente até falou anteriormente, das emoções e sentimentos, né? As emoções são mais rápidas, é aquele momento, é o que acontece nesse momento. Os sentimentos, você sente eles, né? Então, é mais duradouro. Não quer dizer que você tem o sentimento e que você não possa ter a emoção, né? Porque a gente ama os nossos filhos. Mas é o que a gente estava falando anteriormente. Mas tem hora que eles aprontam, que eles dão vontade de dar um soco, dar raiva. Então, é uma emoção naquele momento. Então, quando você usa o Serenity nesse objetivo que você vai lá, ele vai diminuir essa tensão, vai dar uma acalmada. Ele não vai botar você para dormir, ele vai te acalmar, vai te relaxar e vai ao mesmo tempo, dentro das substâncias químicas que ele tem, relaxar a sua mente para você conseguir dar uma desacelerada nisso, né? Relaxando a mente, acalma os sentidos. Então, você relaxou, dormiu, acalmou, você vai ter forças para outro dia, você vai ter energia, tudo que a gente falou, tanto da ansiedade quanto da depressão. A lavanda, né? A lavanda é excelente, é um calmante e relaxante. Traz equilíbrio e combate a instabilidade emocional. Regulariza o sistema nervoso. A lavanda é um óleo ansiolítico, né, como a gente usa. Ele é muito comparado até quimicamente, já comprovado cientificamente, ao lorazepam, né? Então, ele é um óleo muito bom. Então, quando você usa também com o intuito da lavanda, que ele acalma essas tensões e permite você acessar novas percepções. Porque se você usa a lavanda, ele te acalmou, você consegue ter visão do que pode acontecer, qual é a sua possibilidade, te abre a mente para você refletir sobre alguma coisa diferente daquilo, porque se a gente tenta ficar naquele mundo, que nem a depressão, você fica naquele mundo, ó vida, ó azar, aquela coisa toda, que é difícil, você não tem perspectiva, você não consegue pensar, né? Então os olhos, ele te ajuda, e sem efeito colateral, né? Não quer dizer que você não tem que fazer todo o seu tratamento, mas ele te auxilia muito nesse sentido. Acaba te induzindo você relaxar, dormir e ter bons sonhos. Aquilo que a gente precisa, né? Relaxar, ter um sono reparador, né? Ele acaba estabelecendo aquele canal de comunicação que a gente falou anteriormente, do seu consciente com o inconsciente. Quando é que a gente faz essa conexão? Quando a gente dorme, quando medita, ou quando você quando você tem as suas orações, né? Então você consegue fazer essas suas conexões de consciente com inconsciente. Isso é muito importante a ser feito, né? Então, quando a gente fala da lavanda como tratamento para isso tudo, né? O que eu vou fazer, o que eu preciso, né? E outra muito interessante, que a lavanda com o coronário, quando você usa ele lá no coronário, ele desfaz aquela pressão física acumulada e acaba promovendo aquele relaxamento, porque eu gosto muito de usar o VG20, eu amo usar o VG20. Né? Então ele faz ele desfaz aquela pressão física, né? Quando você bota ele no frontal, ele auxilia na depressão, porque você acalma a mente, né? Quando você está histérico, né? Pulso,
Você usa ele nos pulsos. E quando você usa no meridiano do pulmão, o que o meridiano é um ponto de acupuntura que a gente tem ele geralmente aqui na segunda costela e desce que vai até o dedão, né? Ele faz o trajeto todinho. Quando você usa ele no trajeto do meridiano no pulmão, ele acaba liberando, dissipando, né, assim, o sofrimento e acaba nutrindo emoções boas, tá? Então, ele faz essa comunicação, ele limpa, ele faz gerir, ele faz o que a gente chama na acupuntura de shui, qi, então é sangue, energia, os líquidos, eles começam a ter essa comunicação quando você usa no meridiano do pulmão. Por quê? Eu falo até mesmo do meridiano do pulmão, que é muito interessante, que o meridiano do pulmão, ele auxilia as emoções, tá? Então, ele auxilia tanto a alma quanto as emoções. Então, por isso que é importante no meridiano. Então, quando você tem você quer dar uma melhorada nessa energia, usa no meridiano do pulmão, a lavanda, né? E aí, um outro óleo muito importante é o vetiver. O que ele faz? O vetiver é uma raiz, que a gente sabe que ele enraiza, né? Ele faz você chamar você para casinha, né? Vim aqui, né? Ele tem um efeito calmante, é equilibrador das emoções, ele ajuda no nervosismo, no déficit de atenção, choques e traumas emocionais, insônia e hiperatividade. Então, o vetiver é um óleo show, né? Ele traz aquele enraizamento e a sintonização com a terra. Ele faz você chegar aqui, vem aqui, você tem uma família, você tem amigos, você tem pessoas que te amam. Então você começa a sentir, você começa a enraizar, você saber que você pertence a esse mundo. Faz você equilibrar suas emoções nesse sentido. Você não está sozinho, você pode ter ajuda, tem que pedir também, muitas das vezes, né? A gente tem que ter essa noção, né? Então, quando você puxa para você enraizar, para você penetrar, chegou à terra, né? Você sente, quando você fala, eu tô aqui, sou sua amiga, sou sua família, o que for, eu sou aqui, eu estou com você, nós amamos todos, e aqui vai, né? Então você sente esse pulso do amor, da terra, da família, do amigo, né? E acaba fortalecendo laços de vida, que é aquilo tudo que a gente estava falando a respeito, que ele tem muita tendência a suicídio, né? Então, porque ele se perde, ele não consegue ter conexão com ninguém, ele se sente perdido com o mundo, e o vetiver traz ele para você, chega até aqui, que você tem pessoas, né? Você tem amigos, então é muito interessante o vetiver nesse sentido, ele é muito bom para isso, né? Ele também ajuda você a reconhecer e acolher os problemas por trás da tristeza, porque não adianta você assim, você vê e reconhece, mas muitas das vezes a gente só quer jogar para debaixo do tapete, né? Então, você não quer enxergar, porque a gente só olha o lado negativo da situação. Os problemas todos os problemas têm um lado negativo, mas também tem o positivo. Você tem outro lado da situação. Então, quando ele te faz você só vem aqui, você tem esse problema, então vamos resolver, né? Não adianta você jogar, porque ele vai crescer, né? Então, e aí você só crescendo, você só vai trazer depressão, pavor, né? Mágoa, abandono, tudo que você não presta está ali debaixo do tapete. Você vai percebendo quando você tira isso tudo, que você vai tratando aquilo tudo, que você não está abandonado, porque você tem amigos, né? Você não precisa estar magoado com nada, porque se você começa a se conhecer, começa a se perceber, saber quem você não vai te agredir da mesma forma. Se você só fala assim, teu cabelo tá branco. Pô, é verdade, tá branco. E aí? Qual o problema? Não pode porque eu não pintei. Não, é se conhecer, detalhes simples, besteira, né? Então, é trazer você para ser acolhido nesse sentido, né? Para se conhecer, se perceber e tirar um pouquinho dessa sujeira debaixo do tapete, né? E o vetiver também tem uma coisa muito interessante, que ele ajuda você a dissolver aquelas energias, né, que estão densas, que você, conforme a gente mesmo com a mágoa, né, com a tristeza, a gente vai envolvendo aquela energia ruim com a gente, né? O vetiver te ajuda, porque ele abre esse caminho. Então ele dissipa, ele vai remexendo e ao mesmo tempo ele vai transformando aquilo ali, porque você percebe que você não está sozinho, né?
e acaba levando para o outro lado, a alegria de viver nesse momento. Você começa a se realizar. Então, como estou enraizado, tenho pessoas, estou olhando as coisas devagarzinho, então você começa a ter alegria de viver, tá? Então, o vetiver é muito, muito bom nesse sentido mesmo. E aí, vamos para o outro lado. Manjericão. Nossa, que óleo também poderoso, né? O manjericão, ele promove uma mente aberta e diminui o sentimento de inquietação. Ele melhora a memória e aguça a mente e estimula o sistema nervoso central. Então, tudo aquilo que a gente falou dos sintomas, tanto da ansiedade quanto da depressão, o manjericão também auxilia nisso, né? O manjericão, por estimular o sistema nervoso, ele acaba combatendo aquela fadiga mental que faz, né? Porque você não para, porque você não desconecta, porque você não para de pensar. Então, ele acaba te estimulando, né? Esse combate a essa fadiga. Ele te limita, ele vai lá, te ajuda, né? Aumentando mais a concentração, traz a clareza mental, né? E acaba fazendo tudo isso. O manjericão abre a mente. Então, por isso que ele fala, promove uma mente aberta. Ele abre, faz você pensar, faz você se concentrar, faz você perceber tudo aquilo ali. Por isso que ele estimula o sistema nervoso, né? Ele acaba te encorajando a aceitar as responsabilidades das suas intenções, do que você quer saber o que você quer, né? Então, você precisa ter forças para sair de uma situação dessa, né? Então, o manjericão, ele faz isso. Ele dá aquela conta de realidade do que tudo que a gente criou. Então, aquelas fantasias que você pensa demais, que você não consegue concretizar e você fica frustrado por todas aquelas coisas que o vetiver te ajuda a te enraizar, o manjericão, ele vai fazer o outro lado da situação, né? Ele vai chegar para você agora, ele faz você realizar, ele faz você assim, ó, vem aqui, essa é a realidade, vamos ver o que a gente pode fazer. Claro que isso não é nenhuma... não, isso é conto de fadas. Não, porque a partir do momento que você se permite, você abre um canal, você abre uma janela terapêutica. Isso que é o mais importante. Para tudo na vida, você precisa abrir uma janela terapêutica. O óleo tem essa coisa. Por exemplo, para você fazer um tratamento, você tem que se permitir fazer um tratamento. Porque você pode tomar... Não adianta você tomar o remédio e você não acreditar que aquele remédio está fazendo aquele efeito. Porque você realmente não vai conseguir. Então, é essa janela terapêutica que faz você se permitir fazer isso tudo, né? Então, o manjericão, ele é um excelente óleo para esse sentido, né? Então, outra coisa interessante do manjericão, que a frequência vibracional dele aumenta a consciência multidirecional, né? Que ele acaba despertando aquela habilidade de você, assim, de você começar a servir, de você integrar a sociedade, acaba dando um caminho para você viver no agora, né? Começa a te fazer você saber perceber que você é capaz de respeitar todo mundo, né? Cada um com as suas diferenças, não é somente a sua opinião, mas sim o contexto. Você começa a viver, começa a perceber que é aceitável toda aquela situação que está ali, né? Então, ele te conecta, ele te faz, tô aqui, vamos lá, né? Então, lembra que a gente está falando tanto da ansiedade e da depressão, que você... autolimitação, baixa autoestima, baixa valorização, assim como a gente também tem a necessidade de julgar e de estar no controle, que é exatamente o que a ansiedade e a depressão faz isso, porque muitas vezes você se frustra porque você não consegue isso, né? Então, sem você conseguir considerar todas essas consequências, acaba que com o manjericão você acaba gerando esse entusiasmo pela vida em desfazer toda esse peso, né? Ele faz você ver que não é bem assim, do mesmo jeito que você começa a ter a habilidade de servir, ele faz você assim se integrar, a perceber que aquilo tudo que você pensava, que só suas ideias eram importantes e que você ficava frustrado por conta daquilo, não é real, né? Abre, tira, você se liberta daquelas âncoras, né? O manjericão é excelente, né?
Ele acaba estimulando a sua necessidade de agir, de servir, como eu falei, né? Acaba percebendo que você tem coisas esquecidas que são tão importantes, como eu falei que quando eu inalei o pinheiro siberiano me lembrou da infância, de coisas que eu gostava, do viver do agora. Não é a sombra só ruim, é a sombra boa. Então o manjericão, ele te ajuda nisso, você clareia a sua mente em todos os sentidos, né? Ele te ajuda, inclusive, a tomar decisões, porque quando você começa a ter esse clareia tanto a sua mente, que você consegue perceber que não só o que você tem é verdadeiro, né? Só a sua resposta, seu pensamento, as suas atitudes, você começa a respeitar tudo isso, você começa a fluir. Né? A coisa vai transformando, ele vai te libertando, né? Começa a dar aquela energia da confiança, vai renovando o seu gosto pela vida, né? E te dando mais entusiasmo, né? Então, é excelente, tá bom? Uma coisa que o manjericão a gente tem que ter cuidado com crianças e gestantes, né? Balance é um outro óleo maravilhoso também, que a gente sabe que são mixes também. Ele acaba promovendo a sensação de relaxamento no corpo todo, reduz o sentimento de inquietação, evoca sentimentos de tranquilidade e equilíbrio. Então, nesse balance você tem a madeira ru, o abeto, o sorru, joana de seara, camomila azul e o olíbano, que tem no balance, né? Então, no balance, a gente já faz todo esse equilíbrio do balance, ele te chama naquela caixinha. Então, é uma junção que faz exatamente isso. Quando você quer equilibrar, a pessoa sonha demais, mas não consegue se concretizar nada, porque só fica planeja ao longo, mas não consegue chegar aqui. O balance, opa, vem para cá. Vem para cá, que eu tô aqui com você, vamos botar cada coisinha na sua caixinha, né? A caixinha, a gaveta da calcinha, a gaveta do sutiã, a gaveta da blusa, é mais ou menos assim. Então, organizar para você conseguir pensar. Os outros olhos te agregam justamente para você fazer isso, né? Dar o primeiro passo. Um organiza, um outro dá o passo, o outro começa a reverter, fazer liberar pensamentos que você tem, sentimentos que você tem ali, que você muitas das vezes não nutre, porque você não quer perceber aquilo ali, que você é caridoso, que você é responsável, que você pode ser melhor, né? Que está escondido porque acha feio. Então, você tem essa decisão. A bergamota, calmante, relaxante, aumenta a autoestima, é um tônico mental, desperta a esperança, é energizante, traz coragem e bom humor. E é o óleo da felicidade, né? É a bergamota, maravilhosa, é um cítrico que ajuda tudo isso daí, né? Então, a bergamota ajuda a personalidade. Quando eu falo em personalidade, não é a minha personalidade é forte, não. É aquilo que muitas das vezes você acaba agregando de sentimentos mesmo, né? Você acaba enraizando essa personalidade de, não, eu sou muito calma, não, eu sou muito agitada, eu sou aquela coisa assim, é um padrão de atitude, é um padrão de pensamento, não é daquela coisa de você, não, eu tenho uma personalidade, não. A personalidade que eu falei é isso, padrão de atitude e de pensamento, tá? Então, quando você pensa, a bergamota, ela te ajuda a abandonar essa coisa que você é como se fosse coisas que você aprendeu na sua infância e que você tem que agregar isso pro resto da vida, porque você não pode tomar um suco de manga com leite porque morre. Isso é uma coisa que veio da... Então, assim, você tem que largar aquelas coisinhas, né? Mais ou menos, eu tô só fazendo uma analogia. Mas é isso. Então, você abandonar esse controle, conceder as forças da graça, mais sabedoria, da compaixão, confiança e aceitação, para que a sua vida flua sem medo, tá? Então, você começa a compreender. Então, essa personalidade vai se desfazendo, né? Você vai começando a entender melhor, desfazendo, mas entender melhor. Você vai moldando mais essas suas atitudes, né? A bergamota, por um poder da graça, ela acaba transformando o desespero e culpa em alegria, contentamento, serenidade e sabedoria. Porque quando você se sente culpado por tudo, não, meu filho não deu certo por culpa não minha. Não, você fez o seu melhor. O seu melhor era o que você tinha.
Não adianta você querer uma coisa que você não tem, né? E ele vai, de uma parte em diante, a responsabilidade dele, né? Então, esse é o grande... Então, a culpa não é sua. Você fez o seu melhor. Se você tem a certeza que você fez o seu melhor, não é culpa sua. Não é culpa sua se você, assim, eu estou num emprego, estou insatisfeita. Mas é minha culpa porque eu não fiz melhor. Não, você tentou fazer sempre o melhor. Mas a culpa é outra coisa, né? A gente precisa eliminar um pouquinho, muitas das vezes, dessa culpa, que a culpa é muito ruim da gente carregar. Então, você tem que se desfazer dessa culpa, dessa coisa de... Se você tem a certeza que você fez o melhor, se você tem a certeza que você tentou todas as vezes, então é consequência também, porque é por energia, né? A culpa é só sua que você está sentindo, não necessariamente é real, né? Se você fez tudo. Então, quando você desfaz esses pensamentos negativos, você alivia essa depressão, né, esse estresse, essa coisa que está aí, e você acaba transformando ela numa coisa mais leve, né, mais inspiradora, refrescante, cheia de alegria, que é o cítrico que traz para a gente, né? Ajuda na liberação dessas tensões e do reconhecimento da causa raiz. O que está fazendo você se sentir culpado? O que está fazendo você se sentir triste? O que você está dentro desse mundo disso tudo? O quê? Porque muitas das vezes a gente só olha para o lado negativo, não olha alguma coisa. Dentro do negativo sempre tem o positivo, um aprendizado, uma coisa que você fala assim, poxa, é verdade, eu não pensei nesse outro ângulo. Então pode ser sempre toda a discussão 50% para cada lado, porque não tem culpa 100% para todo mundo. Sempre tem 50% para cada lado, sempre tem. Então não tem, um relacionamento não deu certo por culpa minha, não. É culpa de todo mundo. Então, a responsabilidade é de todo mundo. Não existe um único culpado, né? Então, a gente tenta, a gente entra em qualquer relacionamento, a gente educa o filho querendo sempre acertar, mas muitas das vezes a gente não é, a gente é ser humano, né? Então, por que vai levar essa culpa pro resto da vida, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E aí... Como nós vamos fazer isso, né? Como a gente pode usar todos esses óleos? Tem outros, eu só escolhi 6 porque a gente vai ficar eternamente falando aqui, né? Como é que a gente vai usar isso? Inalando, uma gota na palma da mão, fricciona 2 vezes, faz a conchinha, inala profundamente de 4 a 5 vezes. Inala, prende, né? É uma maneira. A gente pode usar no difusor ultrassônico, né? Então, é uma outra maneira que a gente vai usar algumas gotas na água filtrada para o ambiente. Então, você vai dormir, usar no seu dia a dia, vai depender do qual é o seu objetivo, do que você vai querer usar. As sinergias que a gente fala, que são misturas de diferentes tipos de óleos essenciais para potencializar suas ações em conjunto. Então, como eu falei ali de todos aqueles óleos, bergamota, vetiver, lavanda, serenity, então você pode fazer uma sinergia, né, misturando alguns óleos com o objetivo que você quer. E aí você vai potencializar essas ações num conjunto, num único blend, né? Que a gente chama blend ou sinergia. Pode colocar ele com óleo carreador, que é o óleo de coco, né? Com óleo de amêndoa. Tudo isso. Então, você pode fazer tudo isso. Então, como eu estava falando, então as sinergias são isso, né? São misturas em que a gente pode agregar vários óleos para a gente fazer uso delas. Aonde? No pulso, atrás da orelha, na nuca, no chakra coronário, né? Atrás do joelho, na sola do pé. Então, a gente pode fazer uso dessas sinergias justamente em alguns lugares específicos. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Então, tá muito ruim, vamos embora, faz várias vezes para a gente ter o efeito desse óleo aí pra gente, né? E outra forma é de ingestão. Ingerir os óleos essenciais do terra com a segurança do CPTG. Temos que ter cuidados que tem alguns óleos que não podem ser ingeridos. Geralmente são óleos que aqueles mixes, né? Por exemplo, o Serenity é um que não pode ser ingerido, né? A lavanda pode, porque é um óleo mais puro. Tem o Adaptive, também não pode ser ingerido. Então, a gente tem que ter cautela com alguns óleos que não podem ser ingeridos, tá? Mas uso tópico é igualzinho à ingestão. Não necessariamente você precisa fazer a ingestão,
tá? Usando topicamente. Lembra que todas as vezes que a gente fizer uso dele tópico, tem que ser diluído. Ele não pode ser sendo puro, porque ele é volátil e se perde a maioria das coisas, então você não vai absorver quase nada, tá? Então, sempre diluído com um óleo vegetal, nunca mineral, tá? Então, vamos... E aí é isso. Obrigada, hoje foi ótimo. E aí, deixaram a gente de lado, desligou tudo. E aí, parou no meio do negócio aí, né? E aí, o que é que vocês querem saber sobre um pouquinho disso que a gente falou? Se deu para entender um pouquinho, o que é que vocês acham dos olhos, o que vocês entenderam? Olha só, o maior pena, eu já peguei no meio do caminho, mas assim, eu peguei naquele quadro onde você mostrava a evolução do processo depressivo, né? Eu entendi assim. Não, são os sintomas. São sintomas, isso. Agora, eles acontecem numa ordem, um amplifica o outro, os casos são isolados? Não, a gente precisa, assim, os especialistas dizem que tendo 3 daqueles sintomas já é um alerta. Entendi. Tá? É um alerta para uma situação. Então, quando você tem assim aquilo ali, isso não é de uma hora para outra. A gente vem percebendo, né? Muitas das vezes a gente mesmo nem percebe esse quadro, né? Como eu conheço, né, Sandrinha, até muitas das vezes eu conheço gente que não percebe que a ansiedade já está tão agregada que ela não percebe, por exemplo, esse negócio que eu falei de arrumar uma mala 15 dias antes, de você perceber que você não percebe, a pessoa não, ela fala achando que aquilo ali é um valor, como se fosse aquilo uma coisa muito bacana, você se antecipar 15 dias antes, de você perceber se não, a pessoa pode ficar doente, ou seja, ela se antecipa, ela já acha que a pessoa vai ficar doente, ela já começa dando um monte de coisas, porque acha que vai acontecer alguma coisa. Sim, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer em qualquer momento, a gente não tem essa visão, porque não depende muitas das vezes da gente, né? Então, essa coisa de você assim, não, se eu tenho que ir para uma festa amanhã, nossa, você já deixa tudo preparado, você faz aquela coisa, ou seja, você se antecipa muito e acaba não vivendo nesse momento, porque amanhã, quando for o dia da festa, o que você vai fazer? Você tem que ter alguma coisa, né? Então, ou seja, pelo menos você tentar viver coisas ali. E aí, muitas das vezes, a pessoa não percebe essa ansiedade, não percebe que você não consegue dormir porque você fica agitada, porque você fica ansiosa em saber que você tem uma festa amanhã e que tudo tem que fazer planeja tanta coisa na cabeça que você não consegue desacelerar, né? Então, aí pira, vai ter um momento que vai pirar, porque não tem como você ficar online o tempo inteiro. Essa vida que a gente está vivendo hoje, que você tem informação de tudo, qualquer horário que você entrar no Facebook, no Instagram, você tem live acontecendo, você tem curso acontecendo, você tem não sei o quê. E se você entrar nessa onda, você quer fazer tudo, pois é interessante, você não descansa, você não consegue desacelerar e você não consegue planejar a sua vida nesse momento assim. Aí eu tenho que ter um momento para mim, eu tenho que ter um momento para minha família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que assistir uma palestra, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas você tem que dividir isso durante a sua semana e perceber o que é melhor. Agora, imagina você ficar assim, o tempo de madrugada, não rola. Né? É como se você estivesse assistindo bitcoins o tempo inteiro rolando, que não para 24 horas, entendeu? Então, cai, sobe, vai, aquela coisa toda. Então, isso é ruim. A gente precisa perceber se aquela assim, eu tô inquieta, eu tô dormindo bem, eu tô vivendo agora, eu tô bebendo uma água agora. Então, você já faz tão automático que você nem sabe se você bebeu água, se você foi ao banheiro, se você fechou a porta do carro, se você fez alguma coisa, porque você não tá vivendo agora. Eu tô passando essa semana por uma situação bem complicada. Uma grande amiga minha, ela tentou suicídio. Olha só. E justamente assim, sabe, aquela pessoa que você, em momento algum, né? Você nunca ia imaginar. Imaginar, sabe? Foi bem, para mim foi assim, foi bem chocante, sabe? E ver a pessoa do jeito que ficou, né?
A pessoa perde, e assim, vinha nesse rompante de, né? Sem dar um tempo para si mesmo, né? E é isso aí que você está falando. Chega uma hora que Não aguenta. não aguenta. Não aguenta. Não aguenta porque você fica assim online o tempo inteiro. Imagina você não dormir. Você fica preocupado o tempo inteiro porque, não, amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Pô, amanhã. Hoje não. Na hora que você vai dormir, você tem que desconectar. Até porque a gente precisa descansar a mente, porque senão você não consegue nem raciocinar amanhã, você não consegue nem seguir adiante, né? Então, é muito difícil. Então, a ansiedade pode levar a uma depressão, né? Porque justamente essa ansiedade, porque você não vai conseguir fazer tudo. Aí você começa a entrar num outro quadro, num outro processo, né? É inconsciente, né? As pessoas às vezes não têm essa percepção. Exatamente. Vivenciando e... Não percebe, Sandrinha, não percebe mesmo, porque assim é nítido, assim, tem coisas assim que acontecem assim, eu vejo e falei, nossa, você vai pirar, porque a pessoa acha que principalmente a ansiedade, esses detalhes, essa coisa de você valorizar coisas antecipadamente, aquilo ali é um mérito seu. Você não, sabe, é como se fosse um mérito, como se fosse uma coisa muito bom, que você se antecipa, você faz tudo adiantado, você faz tudo, tá tudo pronto na hora, né? Então, esse é o grande detalhe, né? Como você... Claro que a gente precisa disso, tem coisas que a gente precisa se antecipar, é claro que a gente fica nervosa quando você vai fazer uma prova, vai fazer vai em uma entrevista, você vai conversar com uma pessoa nova, é claro que a gente fica nervosa mesmo, mas não adianta, né? Você tem que dar uma relaxada, um pouquinho, descansar, senão você não consegue. Não consegue. E a depressão é esse outro quadro, porque a depressão você acaba entrando e você acha que o seu amigo é aquele invisível, né? É o álcool, é o próprio cigarro, é a droga, porque só ela vai te entender porque você vai entrar naquele caminho que não... É o sono, né? Pois é. Que é uma fuga, a pessoa dorme. Exatamente. Você entra naquilo ali e fica. Aí quando você não consegue isso, você percebe que tem outras responsabilidades, aí você entra num suicídio. Sim, né? Não, e assim, às vezes você entra no negócio, né? Tipo, uau, você bebe, ameniza. Mas no outro dia o problema tá ali. Continua. Continua, entendeu? É uma fuga que você que não vai. Você tá rodando em volta dela, assim, você só não quer enxergar, né? Então, assim, é muito interessante que, assim, os olhos ajudam você a perceber isso, né? É aquilo que eu falei. Eu cheirei o pinheiro siberiano achando que eu ia com a minha sombra. Eu tinha medo, eu fiquei com ele um tempo aqui até conseguir inalar ele e perceber. Quando eu fiz a primeira vez, não é que sombra, a sombra era completamente diferente do que eu imaginava, porque a gente só leva pro negativo, né? A gente acha que os problemas que a gente tem é tudo negativo. Dentro do negativo só tem coisa boa também, porque você tem um aprendizado da história toda, você acaba tomando assim, quando aquilo se repete, é porque a gente não aprendeu. Aí vem de uma outra forma mais séria, né? Então, esse é o detalhe, né? Então, assim, enquanto o óleo te abre essa janela terapêutica, que você dá essa liberdade, você assim, poxa, não, eu descansei hoje, tá? Então, vamos agora, aí você começa a pensar melhor, porque você teve a conexão, porque a gente é pura energia, não tem história, a gente é pura energia. Então, a gente é tocar no outro, é fazer parte do outro, é você conectar com o seu próprio corpo, perceber o que ele está sentindo, o que está acontecendo, se eu fico com palpitações, por dentro, do nada eu estou palpitando, por que eu estou agitada assim, não fiz nada, não aconteceu nada? Pô, atividade física, a gente não pode deixar. Atividade física é saúde. Não, a gente chega assim, o estresse do dia a dia, várias pessoas, troca de energia. Tu chega lá, dá uns berros, dá um grito lá, você pega um peso que fez uma força danada e tal. Pô, liberou um monte de energia, já renovou, já foi trocando. Imagina você recebe aquilo tudo, vem pra casa, leva pra cama, aí no outro dia tá com aquele mesmo peso, carregando aquela mesma âncora. Então a gente precisa dar uma circulada nisso tudo, né? Legal. Sim, com certeza. Pois é, assim, a gente, se é o que eu falo assim, os olhos, tudo, acho que a própria
todas as terapias holísticas, que a gente agora já está entrando num outro momento, né? A gente está percebendo que não é só remédio, a gente está percebendo que não é só você entrar e ficar no seu mundo. Essa pandemia veio mostrar muito isso, né? Então, essas terapias fazendo você refletir, você meditar, para você se concentrar, você usar um óleo, fazer um reiki, fazer uma coisa qualquer, se cuidar, que é aquilo que a gente tem que dividir, né? Você, não importa, eu quero cuidar de mim, eu quero ir ao cabeleireiro, não, eu quero ir para academia, eu quero ir para o shopping, não importa, mas tem que ter o nosso momento, porque também a gente não tem que só se doar, não, a gente também tem que cuidar da gente também, né? O que eu quero para mim? Então hoje eu quero fazer isso. Então eu vou lá. Às vezes eu faço coisas que eu não quero, mas que aí eu penso na saúde, né? Então, aí tu vai fazendo coisas assim. Mas a gente precisa pensar na gente, a gente precisa também pensar no nossa família, a gente precisa... Tudo tem que ter o seu momentinho. Tudo. E a gente, até pra gente se doar, a gente primeiro tem que estar bem, né? Pois é, se cuidar um pouquinho só, né? Se cuidar, ficar naquele cantinho, escutar uma coisinha assim, faz uma coisa e outra, e assim, se analisar. Porque quando a gente até se olha, você começa a ver que o mundo fica diferente, porque a gente tem defeitos e a gente começa a ter o olho. É o que eu falo assim, essa semana eu tava até falando com semana passada eu tava falando com um amigo, que todo mundo tá falando, nossa, esse mundo tá turbulento, e não sei o que lá. Eu falei, olha só, você acha que vai mudar o quê? Sabe o que muda? Os nossos olhos em relação ao mundo. Porque não vai ter, a gente precisa de um do outro para aprender, começa por aí. Não dá para fazer uma faxina e tirar todo mundo que não presta, não dá. Porque nem todo mundo que a gente acha que não presta, a gente tem a visão dessa pessoa que não presta. Mas para uma outra pessoa, ele é uma pessoa completamente diferente. Então, é a nossa visão em relação ao mundo. Então, enquanto a gente tiver essa visão... Porque eu falei assim, se fosse Jesus, se botasse Jesus aqui, que arrumou todos aqueles apóstolos, que cada um tinha um defeito pior do que o outro. E o cara teve uma visão completamente diferente dele. Ele olhou para eles com as qualidades e atitudes deles. E o que foi? Ele sabia o que ia acontecer e confiou. E por que a gente tem que olhar crítico, o tempo inteiro julgando, o tempo inteiro não sei o quê, porque todo mundo já vai olhando assim. Então, o mundo, eu falei, que vai mudar é o nosso olhar em relação ao mundo. Não tem história, não vai mudar nada. Ninguém vai para a Lua. Tira os boizinhos aqui e vamos para a Lua. Não vai ser assim. Não vai. Entendeu? E assim, né? E todo mundo que passa pela gente é um aprendizado, né? Todo mundo. Então, assim, a gente tudo tem que levar dentro de um aprendizado, né? Mesmo não tem como ser diferente. E pior que, assim, ó, se a gente começar a viver o momento de agora, cada vez é um detalhezinho de alguém falou alguma coisa, mesmo que seja uma besteira naquele momento, você vai, porra, fulano falou isso, é verdade. É mesmo, não tinha percebido, mas naquele contexto você achou um absurdo, mas que foi uma palavra-chave para você num outro momento. Sim. Porque aí a gente só aprende porque quando você está naquele momento vivendo aquilo ali, né? Como a gente está assim. Então, esse é o detalhe. Você achar. Defeitos todo mundo tem. A ansiedade, a depressão, você se achar com autoestima. Você pode ser gordinho, você, tá muito bem, tá melhor do que as magrinhas, a Gisele Bündchen, que todo o corpinho dela. Você tem que estar bem, não importa. Né? Você tem que vibrar aquilo, você não importa aquilo, o estereótipo de você, não, você tem que estar magrinho, você não pode ter uma celulite, você não pode ter, todo mundo tem, para com isso, entendeu? Então vamos viver melhor, vamos nos aceitar, vamos nos olhar. Lugar, né? Pois é, a gente se julga demais, a gente acha que a gente tem que ser perfeito, que a gente erra o tempo inteiro, não tem história, mas o detalhe é errar e tentar fazer sempre o melhor. Mas eu tentei fazer o melhor, errei. Mas eu tentei fazer o melhor. A pergunta, né? O que é que eu preciso aprender com isso, né? Pois é. Às vezes é um detalhezinho diferente só para fazer, né? E abrir. Então, assim, se permitir. Eu acho que a questão toda é essa. Se permitir a fazer alguma coisa por você, a sentir aquilo ali. Experimenta hoje, assim, pegar um óleo e com você mesmo sozinho, assim, e cheirar e tentar perceber o que tem aquilo ali, que vibração traz aquilo, não importa o óleo, fecha o olho e pega um, inala, cara, aquilo ali abre um canal absurdo que você vai ali vivendo aquele momento ali,
sem julgar, sem saber nada, se eu já fiz, se eu não fiz, ou se eu tô sentindo, será que isso é verdade? Será que eu tô... Não, sente, vive aquele momento, daquele sentimento que tá se rolando ali, né? Igual quando eu cheiro o whisper, né, Jô? Nossa, aquele óleo, então eu fico tão... eu nem sei explicar assim, é uma coisa tão leve, você entra nele assim, você vive um momentinho ali agradável, né? Então, esse, assim, é pegar, fechar o olho, pegar, sentir, e você, assim, se dar a oportunidade de abrir uma janela e se olhar um pouquinho, sentir aquele momento, ver se você tá dentro daquelas coisas, assim, perceber assim, eu tô nervosa, então, peraí, deixa eu me acalmar um pouquinho, né? Deixa eu sentar aqui um pouquinho, dar uma acalmada, dar uma respirada, ou às vezes chegar a conversar com alguém, que às vezes é importante isso também, né? A gente sentar e conversar com alguém, ou a gente perceber o outro que também está precisando, né? A gente também tem que perceber, aumentar a nossa sensibilidade nesse sentido também, que muitas das vezes o outro não quer, tem vergonha, tem medo, acha que não vai ser compreendido, e a gente ouvir sem julgamento nenhum, né? Apenas ouvir. Isso é caridade também. Verdade. Né? Então é isso, meninas. Muito bom, adorei. Que bom mesmo. Então, e aí, Jô? Falou tudo, eu até pensamento. Acho que eu pego. É o quê? Aí pingo ele num pouquinho. Eu pego um perfumezinho, um óleo perfumado. O whisper, né? Ele no hidrato encher. Aí como banho e passo, me deixo. Tem horas que eu volto pra minha infância. Mas é verdade. Cada um tem uma coisinha, né? Abre aquele outro, aquela chavinha, né? Aquela abre uma chavinha. É bem isso mesmo. Ele e o Balance é bom demais. Né? O Balance é outro também. Gosto muito do Balance também. Eu gosto desses dois. Eu gosto de todos, mas esses dois eu carrego na bolsa. Eu gosto muito do Balance no difusor. Eu boto muitas vezes para dormir com Balance. O Vetiver também gosto muito de inalar, mas cheirar ele me incomoda. Eu sinto cheiro de fumaça. Então, eu não gosto dele inalando. Eu gosto dele no difusor. Não consigo sentir nada assim. Pra mim, eu acho um óleo pesado. Eu acho muito pesado. Então tá bom, meninas. Obrigada, foi show. Obrigada pela presença. Muito bom, adorei. Que bom, que bom. Semana que vem estaremos aqui novamente. Se Deus quiser. Beijo. Tchau. Para vocês também. Tchau.